conhecia de ouvir, agora os seus olhos veem. Os amigos chegaram ali e começaram a falar assim. A mulher dele, né? A mulher dele chegou e falou: ó, o que você fez com seu Deus? Por que você não morre de uma vez? Né? Os seus amigos viram ele nessa situação e vai falar: não pode. Como pode um homem tão rico, uma família tão linda, perder isso tudo? João, você fez alguma coisa de errado. Você está em pecado. Confesse o seu pecado. Os amigos ruins aquele ali, né? Quem tem amigo igual o Jó, pelo amor de Deus, né? Não precisa de inimigo, né? Mas aí, como a irmã falou, né, tudo teve um propósito, né? Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens, nas coisas materiais e até na família, mas não permitiu que ele tocasse na vida dele. Né? Jó ficou doente, disse que ele raspava, né? Com as chagas, com pedra, com madeira, né? Você vê como é que ele passou. Mas mesmo assim, Jó, ele confiou em Deus, né? Ele teve uma experiência ainda maior com Deus, e ele verdadeiramente pôde conhecer a Deus. E Deus, como é um Deus bondoso, Deus restituiu o dó. Quantos filhos ele teve depois? Alguém lembra? 10. Quantos filhos depois? Foi 10 depois? É isso mesmo? Também não sei não, vou te dar. Esse eu não sei. Ele tinha 10, perdeu os 10 e Deus deu mais 10. Falou com tanta convicção que eu nem vou consultar. Vamos acreditar, vamos nem consultar, vamos acreditar. Como que é o negócio? Deu 10, ele nasceu 10. Quem é essa? Deus deu mais Não 10. é? Vamos lá, gente. Vocês estudaram a lição, hein? Moisés. Vamos lá, vamos cantar uma musiquinha. Tem uma musiquinha. Não. Ô, gente, tem a música. Professor não para, hein? Professor não para. Mas ele demorou para falar. Demorei muito. Joquebede, né, gente? Joquebede. Essa daí merecia. Eu não instalei a. Na época, Mas aí foi merecia a a mãe, musiquinha. Vocês iam a gostar. mãe de visão. Né? Ela teve primeiro coragem. Vocês lembram que Faraó mandou matar todas as crianças? Né? E ela ficou grávida, né? E as crianças pegavam, Faraó jogava lá no rio Nilo, era isso? Aí o que a Vé teve coragem de ficar com a criança, né? Ela estava ali se colocando em risco de vida, ela e toda a família dela. Se o rei soubesse que ali estava crescendo, só que a criança começou a crescer, e aí ia ter um choro maior da criança, as pessoas iam descobrir, ela ficou com medo, e o que ela fez? Deus, olha, vou colocar lá no cestinho, né? Colocou lá, e aí o que aconteceu? A irmã foi buscar. Não, foi exatamente na hora que A filhinha, a irmã dela, a filha dela pequena estava lá. Ela viu a mãe, mas quem colocou no rio foi Joquebede. Só que aí a Bíblia diz que a esposa do faraó foi ali se banhar e tudo, e viram aquela criança, né? Nossa, que criança! Aí sim entrou a filha dela e falou: olha, você quer que eu arrume alguém para cuidar? Quero. Quem que ela arrumou para cuidar? Então ele cresceu aprendendo os valores de Deus. Se ele tivesse crescido lá dentro, sem a mãe, talvez Moisés não seria o escolhido de Deus, mas tudo dentro de um propósito de Deus. Também ela foi muito inteligente, né? Não sei se foi muito inteligente, não. Botar a criança no barqueiro, hoje em dia era presa, né? Abandono de incapaz, ia ser o tipo de pior. Foi mais um ato de fé. Foi um ato de fé, né? Que ela... Quem que é esse aí? Arão. Arão, ganhou aqui. Quem falou Arão? Foi você? Arão? Ele aqui falou primeiro, hein? Quem falou primeiro? Não, Falou? pode Não,
Não, então leva também. Não tem problema, tem mais uma caixa de bombom aí. Tem mais uma caixa aí. Então, já que você falou que falou primeiro, começa para nós. Professor não vale então também. Comenta aí para nós o que você se lembra de Arão. Bom, Quem era Arão primeiro, né? irmão de Moisés, era a voz de Moisés, né? E era mais tempo que Moisés. Encrenqueiro. Ele representava também os levitas, né? Isso. Fez umas coisas erradas aí também na Bíblia, que é quando Moisés subiu no monte, quando ele topou o bezerro de ouro lá, né? Quando Moisés subiu no monte. Fez. Mas assim, dá a entender que ele se arrependeu porque ele continuou, né, no ofício dele, né? Isso. No final da vida, né? Depois Deus escolheu ele como a família descendente de Levi para ser cuidado do templo. E ele foi o primeiro sumo sacerdote e o primeiro sumo sacerdote. Ele foi a porta-voz de Deus. Acho que eu escrevi alguma coisa errada aí. Mas ele foi o porta-voz disso, porta-voz de Deus. Porque Moisés, ele era gago, né? Aí ele queria dar essa desculpa para Deus e falou: não tem problema não, que eu coloco seu irmão para ser o narrador de tudo, né? E a Bíblia realmente comenta de duas coisas dele ali que não foram cumpridas. Ele foi influenciado pelo povo, quando Moisés tinha subido, ficou alguns dias lá em cima, no Monte Sinai, e aí o povo, cadê Moisés? Cadê Moisés? Vamos fazer um bezerro de ouro. E aí fizeram um bezerro de ouro para adorar. E quando Moisés chegou lá na cidade, na arraial, viu aquilo ali, ficou nervoso e quebrou até as pratas, né, que Deus tinha dado para ele. E também depois, a sua irmã, nós não vamos falar muito, depois tem ela aí, né, mas também influenciou ele, ela ficou com ciúme da nova mulher de Moisés, né, e também quis questionar algumas coisas de Moisés. Mas Abraão, com certeza, foi um homem de Deus. Essa aí tá fácil, né? Quem falou primeiro? Eu vi uma mulher aqui, ó. Foi o professor? Não, foi ela aqui, Miriam. Fala um pouquinho de nós. Eu gostei do pandeiro ali, do menino. O que a Miriam fez? Lembra alguma coisa? Ela dançou. Ela dançou. Pela vitória que o povo teve. Foi a única coisa que eu consigo. Ela ficou excelente. Com a vitória que ela pegou o caminho dela. Ela estava comemorando a libertação do Egito. Ela pegou, a Bíblia fala que ela era uma profetisa, né? Ela pegou o pandeiro e começou ali a louvar a Deus, e a falar e profetizar. E aí outras mulheres também acompanharam, né? Miriam foi aquela irmã, né, que chegou lá na fila de Faraó, na esposa de Faraó, e falou: olha, esse bebê, vou levar. Então, ela foi uma mocinha obediente também. Ela ajudou ali desde todo o processo. E ela também era ambiciosa, né? Foi até o texto da lição que nós estudamos aí. Porque quando Moisés ele arrumou a segunda mulher, talvez quando um homem casa novo, ele começa a dar atenção, né, para a esposa, né? E talvez aquela atenção, aquela coisa que ela queria, ou talvez ele começou a colocar a mulher dele para tomar conta, né, de alguma coisa, e ela ficou com raiva, né? Começou a questionar, falar mal, e aí Deus deu um castigo para ela. Alguém lembra? Uma lepra. Quem falou lepra? Aí vai ganhar. Toma aqui. Vai levar todos os Isso. Não tem problema. Mas Miriam, depois desse episódio da lepra, a Bíblia fala quase pouco dela, só fala que depois ela morreu, né? Mas a gente não pode questionar se ela foi. Ela foi uma serva do Senhor. E ela ajudou muito nesse processo da saída do Egito, com Abraão. Então ela foi uma mulher de Deus. Isso aí! Josué e Caleb. Isso!
Caleb, ele Comer uva. Caleb ele levou a notícia do coração dele, que ele aprendeu, que ele viu lá. A notícia boa, ao passo que os outros levaram só desilusão para Moisés. Mas ele, junto com Caleb, levou a boa notícia, falando que a terra lá era terra boa, que estava com leite e mel. E ele foi também muito obediente, né, ao Senhor. E foi um verdadeiro amigo e companheiro de Josué mais tarde. Né? Isso, né? Então, Caleb, ele foi um daqueles que saíram da escravidão. Deus ainda tinha prometido para eles a Canaã, a terra que manda leite e mel. E então Moisés, ainda líder, manda 12 espias lá. E aí, entre os espias, um deles era Caleb e Josué. Né? E quando eles fizeram dar um relato, Caleb falou: a cidade é boa, é linda, tem fruto, ó, trouxeram os frutos. Mas aí o povo ficou com medo e falou que ali tinha gigantes que eles se sentiram como gafanhotos, né? Tão pequenininhos. E aí Deus, foi logo depois disso que Deus deu a sentença, né? Ninguém, de 15 anos para baixo, iria entrar na terra prometida. Então todo aquele, quase 2 milhões de pessoas que saíram, morreram no deserto. Somente entrou 2 pessoas. Caleb e Josué. Né? Então ele foi. E a Bíblia também conta, depois que ele já estava lá, ele já estava com o dobro da sua idade, 85 anos, ele ainda era vigoroso, ele ainda participava das guerras. Né? Inclusive, a pessoa da Bíblia que mais guerreou foi Josué. A gente fala de Davi, de Salomão, mas quem mais teve guerra, né, foi Josué. Então Caleb também foi o mais velho ali era o Caleb. Mais então, velho que Josué. E aí, como é que a gente consegue esse cacho de uva desse tamanho? Ainda tem aí ou não? Vamos lá buscar, né? Dá para fazer um. Na terra prometida deve ser. Aquela serra é Uma sombora, né? Ó, na terra prometida, rapaz, vai ser tão bom que eu acho que até a uva vai ter pé, porque elas vão vir andando e já caem na nossa uva. Ainda querendo E esse aí? Começa com G. Começa com G. Gideão! Quem falou Gideão? Gideão, eu. Gideão, gente, vocês estão fracos, ó. Vamos reagir. Vamos reagir. O que você lembra de Gideão para falar para nós? Então, Gideão. Gideão é o ícone, né? Gideão, para mim, ele foi muito legal. Com certeza Gideão foi legal sim, tá? Isso aí pode ter Na hora certeza que ele que foi. ele teve um pouco de dúvida ali enquanto Deus estava falando com ele, dele ver negócio dos noveiros lá e tudo, fazendo prova. E ele, o que eu aprendi com o Gideão é que a gente não deve fazer nada por nós mesmos. Sempre esperar a resposta do Senhor nas nossas vidas. E Gideão foi um desses. Ele orou e esperou todas as provas que ele pediu ao Senhor, e o Senhor mostrou. Aí ele foi enfrentar o povo lá com 300 pessoas só, né? Gideão, Ele sempre O obedecendo. problema dele foi a aposentadoria. Gideão, ele viveu Uma numa época de declínio espiritual de Israel. O pessoal tinha marcado por Deus, e aí Deus permitiu então que os inimigos, os midianitas, atacassem e ganhassem. Então, foi uma época de muita fome, porque Israel plantava as coisas, os medianistas iam lá e pegavam tudo, roubavam. Por isso que ele estava lá no lagar. Lagar é o lugar onde amassar uva, né? E ele estava lá malhando trigo, né, para sustentar a família, escondido, né? E aí o anjo chega lá e fala: varão valoroso, né? E ele fala: mas quem sou eu? Sou o menor da minha família, o menor da minha tribo é menor, sou o menor da minha família. Mas Deus, ele capacita os escolhidos. Então, se Deus ele quiser usar qualquer um de nós para vencer uma grande batalha, para fazer uma grande coisa, Deus
É só confiar em Deus e seguir os seus caminhos, porque Deus é que capacita, né? Então ele destruiu ali, logo no início, o altar do Baal, né? Que tinha dentro lá do povo de Israel. Essa cena aí é aquela quando Deus separou ali mais de, eu acho que foi 5.000 homens. Aí Deus falou, não, para você saber que eu que vou te dar a vitória, manda a maioria ir embora, escolhe só 300, faz uma prova. Aí ele fez isso aí, na hora de beber água, né? Aquele, você vai para a guerra, né? Então você não abaixou aqui, o inimigo vem e te mata. Então, ele escolheu aqueles que bebiam água, mas estavam ali olhando, atento, né? E ele escolheu. E como o nosso irmão Rodrigo falou, no final, depois de tudo certo, chamaram ele para ser rei, ele não quis, né? Porque juiz, né? Ele não quis ficar reinando, porque ele achava que ele só tinha um propósito, mas aí no final ele fez uma manta, né, sacerdotal de ouro, deixou lá e o povo começou a adorar aquilo ali. Né? Então a Bíblia comenta desse erro dele aí, mas foi um homem de Deus. Vamos lá, gente. Quem que é isso aí? Sansão. Não. Davi. Não. Não. Quem que é isso aí, gente? Foi um juiz, hein? Começa J. Foi o juiz que começa com J. Aquele que veio lá no Rio? Hã? Moisés, aliás, Samuel. Não. O juiz que começa com J. Não, J, não vai falar de Ló, porque de Ló é do quê? Vamos lá? Pode falar? Pode falar. Jefté. Depois a gente vai explicar essa cena aí, mas fala para nós aí o que você lembra dele. Jefté. Jefté foi aquele que nasce em uma família e os irmãos não aceitam, porque a mãe dele tem uma situação complicada, e aí ele é expulso da cidade, mas Deus o restitui novamente para a família, e ele tem posição de honra, guerreiro, ele ganha, e ele vai para a batalha e faz um voto com Deus, mas um voto sem pensar. O voto dele era oferecer quem primeiro saísse ao encontro. Mesmo ele podendo desfazer desse voto que estava na lei, mas por não conhecer a lei, executou o voto que foi matar a única filha dele. Você deu essa aula, né? Ele deu essa aula. Pois é, ele deu essa aula. Obrigado. Mas foi isso, não vou acrescentar isso mais nada, né? Eu voltei. Está ali o título da aula de rejeitado a líder influente, né? Ele foi expulso de casa, a mãe dele era prostituta, né? E os irmãos, depois com outra mãe, não gostavam dele, expulsaram, ele foi viver lá no meio de pessoas ladrões, pessoas rejeitadas, criou um exército. Depois, quando o povo de Israel estava precisando ali, no perigo, foram lá e chamaram ele, né? E ele foi honrado aí, e isso aí que o Márcio falou. Ele foi feliz ali, precisava de ter feito aquela promessa, né? Ele ficou tão feliz. O primeiro sair da minha casa quando eu voltar, ele saiu. A filhinha dele. Ele foi sem criatividade, né? Pelo amor de Deus, O primeiro né? que sair podia ser qualquer coisa, a É filha, melhor ter ficado mudo, né? um animal, um servo. Vamos lá, isso está fácil, hein? Tem que ser o primeiro gatilho. A menina de Anamã, a menina de Namã. Não, gente. Não. Tá ali uma mulher chorando e uma... Ana. Isso aí. Falou chorando. Me ajuda aí. O que você lembra de Ana? Bom, vou começar que nem a irmã Alda. Ana é legal. Ana foi uma mulher legal. Isso aí é... Bom, Ana tem, assim, tem muita coisa, mas vai, resumo. Resumo. Era mais de celular. Característica que demonstra de Ana é a fé e perseverança, né? Porque ela era estéril e daí a Penina, que era a outra esposa de Eucana, né? Ficava humilhando ela, e uma certa vez ela foi adorar lá em Siló
E o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada, porque ela estava orando em voz baixa, mas movimentando os lábios. Ela falou que não estava bêbada e o sacerdote a abençoou, né? Depois disso ela teve filhos, né? E a característica é que ela dedicou o primeiro filho para servir, né? A igreja da época, né? Que era o tabernáculo, ou era o... Segundo Jeová. E foi Samuel, né? Foi Samuel. E depois ela também fez um cântico lá, mostrando que ela conhecia muito da palavra, né? Cântico que é profundo, o cântico dela. Você só não lembra, né? É um capítulo inteiro quase do cântico Tem dela. uma oração É um dela capítulo muito que né? é profundamente teológico. E ela ensina assim, várias coisas, né? Como as, se fosse aplicar, né? Como que os cônjuges devem se comportar perante os cônjuges, né? A esposa perante o marido, como que nós devemos ser pacientes, como devemos ter fé, como devemos ser perseverantes, orar sem cessar, né? Tá bom. Ana tem muita coisa para falar, mas o tempo é curto, né? Então, uma mulher que ela foi oprimida, né, pela sua serva lá, Penina, era a esposa de Eucana, né? E aí orou, como ele explicou, deu filho. O que eu gosto muito da história de Ana é que o que ela mais queria era o filho. E o que ela pegou com esse filho? Ela entregou ao Senhor, né? Que tanto foi o último juiz, Samuel, né? E profeta. Então Ana é uma mulher de oração, uma mulher de fé, né? Uma mulher abençoada. Então ela tem muitas lições aí para nos ensinar. Quem que é esse? Davi. Não foi Davi. Se você bobear, ó, Davi está aqui escondido. Jonatas. Está ali escondido. Jonatas. Esse foi Jonatas. Essa história bem Se ele não fala, então. Daí atrás da pedra. O que você lembra de Jonas? Além de ser um cara legal. Eu lembro que Jonatas ele foi um amigo verdadeiro de Davi, vendo que o pai queria prejudicar Davi em todo canto, Saúl, né? Queria matar Davi e tudo, e Jonatas, com sua amizade, ele acabou salvando a vida de Davi com a sua amizade. E a amizade deles foi tão profunda que a gente vê mais na frente, quando Davi pega o filho dele, né? Mefibosete, para poder comer na mesa dele, e isso foi muito interessante. A amizade, essa amizade entre os dois, eu acho que deveria ser, nós tirarmos de exemplo mesmo das nossas vidas, para sermos um Jonatas e Davi. Amizade assim, amizade sem interesse, né? Sem interesse, selada no amor de Deus. sem falsidade, sem nada, amizade mesmo, que eles não tiveram. Ele preferiu ser prejudicado pelo pai do que prejudicar a amizade dele com Davi. O texto, né, a lição na época que aprendemos foi o príncipe de Israel. Ele foi um guerreiro, né, ele tem ali na história, logo depois que Davi mata Golias, mostra ali ele e seu pai, o rei Saul, venceram algumas guerras, né, derrotou um exército de mais de 1000 pessoas, ele com um só. E a Bíblia também fala que ele foi um amigo leal, né, a irmã já falou. E por último, né, que a Bíblia na lição fala que foi uma escolha fatal, né? Esse episódio aí, né, ele tinha combinado com Davi. Davi, eu vou jogar vou jogar uma flecha. Se eu jogar em tal lugar, é porque o rei quer te matar. Então você vai embora. Se eu jogar para outro lugar, é porque o rei não está com raiva de você. Aí estava escondido, ele fez isso. E se o rei soubesse que ele estava ajudando Davi, ele poderia, né, matar o filho. Não sei o que poderia fazer, mas poderia. Então ele usou dessa estratégia, jogou. Aí Davi falou: opa, o rei quer me matar, então eu vou embora. Né? Imagina se ele errasse a flecha. Se ele errasse, já viu, né? E a escolha fatal aqui no final, né? Não teve jeito, ele teve que fazer uma escolha, ou entre Davi ou seguir o seu pai. Então ele seguiu o seu pai, Saúl, e foi para uma guerra, e lá ele morreu, né? Ele faleceu, então, mas com o propósito de Deus.
Vamos avançando, estamos acabando. Esse é fácil, hein? Quem? Salomão! Poxa! Para nessa lição. Salomão! Quem que você lembra de Salomão? Ele pegou o filhinho das duas lá que dormiram com a criança, aí foi dividir, queria dividir ao meio. Aí. Dividiu ou não? Não. Tem certeza? Não, ele sabe. A mulher escolheu que a mãe verdadeira é aquela que não deixou matar. Mais um pouco por isso. Salomão foi um rei, né? Rei de Israel. Depois que Davi morreu, ele foi 700 mulheres e 300 concubinas. Hoje não ia dar, só de pensão, né? Uma característica importante é quando Deus falou para ele, pediu pedir fama, Se fosse uma por de dia, riqueza, ele ele pediu sabedoria. Né? Então ele foi o homem mais sábio que passou por essa terra aqui. Então Salomão. Só a aposentadoria que foi o problema também. Essas aposentadorias não estão sendo abençoadas. Este episódio foi um de grande sabedoria, porque eram duas mulheres, duas prostitutas. Né? Então, as duas tinham ficado grávidas praticamente no mesmo tempo e tiveram um filho. E uma delas dormiu em cima do filho e matou o filho. Aí foi lá e trocou. Mãe conhece o filho, né? Não, esse aí não é meu filho. A outra acordou, viu o filho morto. Não, esse não é meu filho. Não é. Aí começaram a discutir e foi parar essa discussão. Pra você ter uma ideia, essa discussão, antes de chegar no palácio, o Salomão ele era o rei, ele não ia ficar discutindo qualquer coisa. Mas existiam pequenos tribunais naquela época. E aí ninguém conseguiu resolver. Por isso que chegou lá. Né? Então até chegar lá demorou, passou por mas eram duas prostitutas. Elas não tinham valor ali. Nenhuma mulher já não tinha valor naquela época. Imagina uma prostituta. A palavra de nenhuma era confiável. E aí Deus deu aquela sabedoria para ele, né? Ele falou, poxa, a mãe jamais vai querer ver o filho mudo. Né? Então, vamos dividir no meio, a outra, não, pode deixar, fica para lá, pode dar para ela. E ele falou então. E aí ele foi excelente, olha, foi um dos reis mais ricos, conquistou, construiu, sabe, escreveu provérbios, escreveu salmos, foi um homem abençoado, né? Mas ele se perdeu nisso aí, né? Teve um fracasso espiritual. Primeiro, muita mulher. Os outros que estão aqui sabem que uma mulher já é difícil, né? Então, muitas, 700. Não pode falar isso não, as mulheres são bênçãos na nossa vida. Mas 700 mulheres, mil mulheres. Muita mulher, né? E a idolatria também, por quê? Ele começou a casar com as mulheres, e mulheres que também não conheciam a Deus. Aí começaram, né, costume, adorar outras coisas, e aí Salomão acabou se perdendo. Mas foi um homem, e Eclesiastes é um livro muito bonito, porque ele fala que tudo é vaidade no final, né? No final da vida, tudo é vaidade. Por isso fala, um rei com o coração vazio. Ele buscou alegria em tantas coisas, né? Mas no final da vida ele viu que era tudo vaidade, não adianta ter as coisas se não tiver Deus. O que é esse? Esse é mais difícil, hein, gente? Olha, isso era um rei, é o rei Asa. Rei Asa, né? É o rei das grandes reformas. Ele foi um rei aprovado por Deus, ele levou o povo a cultuar somente Deus, ele construiu muralhas, né? Antes dele tinha passado um tempo de guerra, então ele construiu muralhas e Deus ele permitiu um tempo de paz na vida do reinaldo de Asa. Né? Ele teve um erro, né? Ele fez uma aliança com o rei da Síria, que Deus não gostou, porque até ali ele estava sempre confiando em Deus. Aí o profeta Anani chega ali e fala, olha, por que você fez aliança com ele? Por que você não confiou em Deus? Aí a Bíblia diz que ele ficou com raiva e prendeu o profeta, mandou prender. Né? E no final da vida dele, ele teve uma doença grave nos pés e ele andava de muleta. Né? E o rei Asa
mas no geral foi um rei bom. Esse nem eu descobriria, subir essa aí. Porque como a gente está focado nos Yes. bons. É fácil, hein? Vamos, gente! A menina lá, a serva de Naamã? Isso! A serva de Naamã. Rapaz, Fala pra nós aí o que a serva de Naamã fez. Ela foi escrava de Naamã, depois que mataram os pais dela, levaram ela como escrava lá para Naamã. E ela, como escrava, ela já conhecia o Deus de Israel. E aí, quando ela chegou lá, que viu que o patrão dela, né, o senhor dela era leproso, e ela falou com a esposa dele para que se ele fosse lá encontrar com o homem de Deus, que ele seria curado da lepra. Você lembra do nome do homem de Deus ou não? Eliseu. Eliseu ou Eli? Eliseu. Eliseu. Ele já tinha morrido. Então essa lição, ela fala da escrava liberta. Essa menina, ela tinha sido levada escravo. Viu, meu irmão, um momentinho só. No manual das mensageiras do rei, lá cita que a serva de Naamã foi a primeira mensageira do rei no mundo. Ai, pode ser, foi a primeira mesmo. A Né? mensagem. Então ela tinha. Professor, eu vou tirar o chapéu para a irmã Alda, que ela era da mensageira do rei. E é muita figurinha, né? Então ela tinha todos os motivos para odiar Naamã e aquela família, né? Talvez tinham matado, ele era o capitão do exército, talvez tinha matado a sua família, ela estava num país distante, sem amigos, escrava, e ali ela viu que Naamã, aqui, apesar de ser um homem, chefe da guerra, um homem de status, ele tinha livre-arbítrio, livre passar, acesso no palácio, mas quando ele chegava em casa, ele tinha uma lepra. Né? Aí ela falou, ai, quem dera se o meu senhor tivesse em Israel, onde tem um profeta. Né? E aí lá, Naamã foi então, e foi procurar o rei falou, que isso, como é que eu vou curar? Na época, gente, ninguém tinha sido curado de lepra ainda. E aí ele procurou então o profeta Eliseu, né? E lá ele falou, para dar quantos pulos, para quantos no rio? 7 mesmo? Tem certeza? Isso é muito fácil. Não vou dar bombom não, porque é muito fácil. 7? Você tem certeza? E a arrogância, ali, a Bíblia, na lição, nós aprendemos um pouquinho da arrogância de Naamã. Né? Mas depois acabou que ele se converteu, né? E foi um mensageiro também de Deus. Era feio pra lá no palácio, né? Era bem feio, né? Ele era feio, né? Era horrível. então a arrogância de Naamã em contraste com a humildade dela, que era escrava, ela podia falar assim, esse cara me escravizou, não vou ajudar ele, né? E foi lá e teve essa atitude ainda, né? Ela teve compaixão. Compaixão, A vida dela teve uma coisa que ela não perdeu. A fé. Mas ela não pode falar outra coisa que você vai falar. Tão difícil, lugar estranho, lugar de gente pagã, mas ela continua ali firme. E ela lembrou, por isso que é importante a gente ensinar os nossos filhos, né? Porque ela já não tinha os pais ali, já não tinha crente mais ali, né? Mas ela se lembrou dos ensinamentos, de tudo aquilo que ela aprendeu e viu, né, lá em Israel. Vamos avançando. Isso, estamos acabando, hein, gente? Quem que é esse? Não. Foi mais um rei. Rei Uzias. Foi o rei também que reconquistou valores perdidos. Foi um bom rei, né? O povo também levou o povo novamente a buscar a Deus. Né? Ele investiu muito na segurança. Né? Ele cavou poços, evitou muita seca na época, trabalhou na agropecuária, ele fez o povo de Israel crescer. E ele cresceu tanto, foi um rei tão bom, que ele cometeu um pecado, um erro.
ele entrou lá no templo e ele fez o que só os sacerdotes poderiam fazer, que era queimar incenso lá a Deus, né? E aí os sacerdotes entraram atrás dele para impedir, e aí o que Deus botou nele? Uma lepra. Você também falou? Você falou lepra? Eu não escutei, então pega. Uma pedra, por favor. Deus abençoe. Desculpa, ainda estamos acabando. Estamos acabando. Já falei, Josias aqui, ó. É o último também, né? Falar então do rei Josias foi um menino bom, maravilhoso. A Bíblia não fala nada contra Josias, né? Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Ele foi empossado rei, né? Mas é claro que ali, com 16 anos mesmo, que ele começou a reinar e tomar as decisões, né? Purificou a nação, restaurou o templo, confirmou a aliança com Deus. Uma coisa muito importante que o povo de Deus tinha deixado de fazer, ele restabeleceu a comemoração da Páscoa, né? Isso foi importante, que chegou até Cristo. Depois dessa época nunca mais pararam, chegou até Cristo a comemoração da Páscoa. E a Bíblia também fala aí que ele achou o livro da lei, ali que Moisés tinha feito. O povo de Israel estava tão perdido que tinha perdido, e ele foi lá, né, mandou pessoas ir lá e acharam então o livro da lei, né? Então, o detalhe aí também é que ele começou a reinar com 8, né? Com certeza não reinou, né? Quem reinou foi os. Mas a assessoria que ele teve ali foi uma coisa fenomenal, né? Isso, porque assim, hoje, né, você vê aí os empresários, assessores, né? Você vê que o próprio pai do Neymar, você vê aí que sonega imposto de renda e está envolvido, mas você vê aí que criaram ele direitinho, prepararam para o reinado, né? E de certa maneira não influenciaram ele para ir por esse caminho, não, vai para o caminho reto, e tanto que teve influência, né? Não seguiu o caminho mal do pai, né? Do vô também, né? Não foi Josias que quem cuidou dele, escondeu ele para que ele não fosse morto? Não. Ou foi outro rei? Foi outro rei. Tem que ver. Aí nessa passagem eu lembro de Neemias, que é Uma criança que foi escondida, foram ajudados na reforma, né? construído e escondeu em 25 anos. Nossa, que coisa linda. Bem, gente, show. Agora vamos dar um bombom para quem não ganhou. Você ganhou? Ganhou? Ganhou um. Márcio ganhou. Quem foi que não ganhou o bombom aqui? Todo mundo ganhou aqui. Ele não ganhou, não. Não, pode ser. Agora vamos dar mais um para as mulheres que ganharam mais. Um para o Rodrigo, que me ajudou aqui. O Márcio, que é o professor, um dos professores. O nosso já. Pessoal, sei que foi meio corrido, desculpa passar um pouquinho do horário. Não, foi bem. Mas pelo menos a gente conseguiu distrair um pouquinho Meu irmão, e esse relembrar. pode terminar às 11h30. Não, ele falou que se terminar depois de 11 horas, vocês puxam a orelha do professor. Gente, vamos levantar, vamos orar, vamos. Primeiramente,